Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. E diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Aceitamos rapidamente que o nosso Deus é amor, é paz, é misericórdia, é paciente. Mas quando a gente fala num Deus que é justiça, num Deus que é zeloso, num Deus que é fogo, parece que nem combina com ele. Mas aqueles que estão nesse momento experimentando o passar pelo fogo, aqueles que estão vivendo provações bem difíceis, esses vão entender do que estou falando. Quando a gente imagina um Deus que é oleiro nos moldando, parece uma cena tão linda, não é? Mas a gente esquece que depois que esse oleiro nos molda, ele nos leva para o fogo. Porque é ali no fogo que nós ficaremos firmes e úteis. Pedimos muitas vezes a Deus que nos purifique e depois não entendemos por que Ele nos leva para o fogo. Ou não sabemos orar, ou não entendemos o trabalhar de Deus. Mas a palavra de hoje foi dita por alguém que conhecia muito bem a Deus e conheceu Ele justamente no meio do fogo. A palavra de hoje foi dita por Moisés, que desde a primeira vez que viu Deus, ele experimentou o fogo, porque ele viu Deus pela primeira vez numa sarça ardente. Ele recebeu os 10 mandamentos no meio do fogo. Ele foi guiado à noite por uma nuvem de fogo. Foi ele mesmo que viu a presença do Senhor descendo sobre o tabernáculo em forma de fogo, que acendeu os altares. Mas também Moisés aprendeu, com todas essas experiências, que esse fogo só consome pecados. Assim como a sarça ardia e não foi consumida. Assim como o fogo do altar consumia apenas a oferta e não o pecador. Por isso ele disse: Que povo ouviu a voz do Senhor Deus falando no meio do fogo como vocês ouviram e continuam vivos. Isso está no versículo 33 do capítulo 4 de Deuteronômio. Que povo é esse que viu Deus falando no meio do fogo e continua vivo? O povo de Israel viu as várias manifestações de Deus através do fogo e permaneceram vivos, mesmo vendo a glória do Senhor. Ao mesmo tempo que Moisés também aprendeu outra coisa, que esse Deus zeloso faz justiça e não volta atrás, como um fogo que avança por todos os lados e não se intimida com os obstáculos, mas na sua fúria consome toda a escória e por onde passa deixa um rastro modificador em todas as estruturas. Moisés estava fazendo esse discurso nesse momento em que nós encontramos essa palavra de hoje. Ele estava fazendo esse discurso na certeza de que Deus foi justo com ele, foi zeloso demais com ele, a ponto de não deixá-lo entrar na terra prometida porque ele havia pecado. E ele estava ali se despedindo do povo, dizendo que ia morrer naquele lugar, mas que Deus ia adiante cuidando desse povo, até eles entrarem na terra prometida conforme o Senhor prometeu. Mesmo eles passando diversas vezes pelo fogo, eles entrariam sim na terra prometida. Ao contrário de Moisés, que havia pecado, e Deus precisava fazer justiça com ele, e Deus precisava ser zeloso com ele, e Deus passaria Moisés pelo fogo também. Portanto, se você pecou e se arrependeu, sentirá o fogo do Senhor mesmo assim, passando por você, consumindo todo o pecado e te purificando. Mas se você se agarrar ao seu pecado, você corre o risco de ser consumido juntamente com ele. O mesmo fogo que faz reluzir o ouro, o tornando puro, é o mesmo que queima a escória,
eliminando todas as impurezas. Portanto, preciso te dizer algo bem duro agora. Hoje você pode escolher entrar na fornalha com o quarto homem e testemunhar que só o Senhor é Deus, e ainda de bônus ser purificado. Ou você pode, no final, ser jogado no fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Então o que você está passando agora não é para a tua destruição, é para a tua purificação, é para testemunho a todas as pessoas que estão à tua volta. Você e eu teríamos paz se entendêssemos que o fogo de Deus é o seu Espírito, que hoje nos queima para apenas nos purificar e nos fazer brilhar nesse mundo de trevas. Como o próprio João disse lá em Mateus 3:11, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse Espírito que hoje quer habitar em nós, ele é fogo consumidor. Ele entra para nos purificar, para nos transformar, para nos moldar, para acabar com todo o pecado que habita dentro de nós. E por isso muitas vezes nós sentimos arder, por isso muitas vezes dói, por isso que muitas vezes dá vontade de desistir desse processo. Por isso que muitas vezes você não entende como é que você entregou a vida ao Senhor, como é que você pediu o batismo do Espírito Santo e hoje você se encontra nessa fornalha. Ao invés de reclamar, creia que quando você passar por esse fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, como diz lá em Isaías 43, versículo 2. Pois o quarto homem não permitirá, assim como a sarça não foi consumida. Esse fogo, como no tabernáculo, é apenas a glória de Deus trazendo para você a santificação que você tanto pediu. Esse fogo vem com a intenção de consumir o pecado que está em você, te transformando numa pessoa melhor. Ele não vem para destruir. E esse fogo que eu estou falando, ele vem da parte do Senhor. Porque muitas vezes você pensa que foi o inimigo que mandou esse fogo para você. Mas você precisa entender que esse fogo vem do Senhor. Como lá no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal pediram ao inimigo que enviasse fogo e não veio. Mas quando Elias pediu para que Deus enviasse fogo consumidor naquele lugar para provar que só o Senhor era Deus, veio do alto dos céus um fogo tão forte que não consumiu apenas a oferta, mas consumiu a lenha e as pedras e a areia do lugar e a água que estava molhando, encharcando todo aquele sacrifício para mostrar como o Senhor é poderoso, para provar como o Senhor é fogo consumidor. Então, o Deus do Antigo Testamento que fez justiça com água é o mesmo Deus que agora vem aos dias atuais fazendo justiça com fogo, trazendo o seu Espírito Santo como um fogo que nos batiza, que nos transforma. A sua palavra é fogo também, como depois de sua ressurreição, aqueles 2 discípulos descendo pelo caminho de Emaús estavam tristes por tudo que havia acontecido com Jesus e falando pelo caminho sobre os últimos eventos, chega Jesus na conversa e pergunta: o que vocês estão conversando? E eles dizem: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Por acaso você é o único que não sabe? E Jesus foi mostrando através da palavra que era necessário que tudo aquilo acontecesse. E quando Jesus falava, a sua palavra ardia no coração deles. Eles sentiam um fogo dentro deles, animando de novo a sua fé. Essa palavra é poderosa, porque ela tem esse poder de nos aquecer nesse mundo tão frio.
quando os discípulos se reuniram em oração, pedindo ao Senhor o batismo do Espírito Santo, chega um momento em que o Espírito Santo desce sobre o lugar em línguas de fogo, porque eles precisavam desta unção poderosa, capaz de incendiar esse mundo com a palavra do Senhor. Um dia, assim como João teve aquela visão do Apocalipse e viu Jesus glorificado, um dia nós também o veremos glorificado. E a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 19 que os seus olhos são como chamas de fogo. Esse fogo que a palavra de Deus fala não é um fogo que vai te destruir, mas é um fogo que vai te purificar. Então não reclama desse processo, não reclama da fornalha, não reclama desse momento tão difícil que você está vivendo. Testemunha, diz às pessoas ao teu redor, que você está sendo purificado, que Deus está tirando tudo que não presta da tua vida e te fazendo uma pessoa melhor. Talvez você não tinha consciência de que pedir ao Senhor o batismo do Espírito Santo viria junto o fogo. Mas João nos alertou dizendo que Jesus nos batizaria com o Espírito e com fogo, porque precisamos ser purificados, precisamos ser santificados. Portanto, entrega todos os teus pecados ao Senhor. O Espírito que está em você vai te fazer lembrar, vai te convencer do pecado, e você pode entregar esse pecado ao Senhor e Ele vai consumir tudo isso da tua vida, vai te purificar. Não fique agarrado a essas coisas que te prendem ao passado e a decisões erradas que você tomou, porque você pode ser queimado junto com isso, pode te machucar muito. Mas aqueles que entregam ao Senhor a sua vida, a chama não arde. A gente passa pela prova cantando louvores, como diz um hino aí. Como os mártires que eram queimados vivos, enquanto eles eram queimados, eles cantavam louvores ao Senhor. A chama não ardia neles, consumia o seu corpo, mas em espírito eles adoravam ao Senhor. É possível passar pela prova, é possível passar pelo fogo dando glórias a Deus, é possível passar pelas maiores provações na certeza de que aquilo ali vai te transformar em uma pessoa mais forte, uma pessoa pronta para até mesmo aconselhar outros que estão passando por esse mesmo problema, por essas mesmas aflições. Queridos, estamos indo para um lugar onde nenhuma mácula pode entrar. Nós não podemos entrar com nenhuma mancha. E por isso Deus está nos limpando para que nós sejamos uma oferta perfeita, para que nós possamos nos apresentar a Ele sem nenhuma vergonha, mas que nós possamos glorificar o Seu nome de uma forma que todos verão que nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, fomos purificados. Quando foi apresentado a João aquela multidão dos salvos, ele perguntou ao anjo: quem são esses? E foi-lhe dito: esses foram aqueles que saíram da grande tribulação, passaram por grandes provas, mas foram purificados. Então não espere uma vida calma, uma vida sem nenhum problema, porque nós estamos sendo purificados e muitas vezes isso dói, mas não mata, não destrói. Isso é para salvação e com certeza essa dor, esse fogo que hoje queima, amanhã será um testemunho para a honra e glória do Senhor. E as tuas palavras de quem venceu vai dar ânimo a outras pessoas para vencer também. Esse fogo do Espírito Santo precisa estar aceso em nosso coração. É a nossa lamparina que precisa permanecer acesa até que o noivo chegue. E para que uma lamparina
permaneça acesa, ela precisa de fogo. E por isso o fogo sempre vem para nos transformar na luz do mundo, para que possamos brilhar no mundo de trevas, para que a gente possa iluminar o caminho do noivo, para que a gente possa testemunhar que ele está chegando. Mas para isso a nossa vida precisa estar em chamas. O povo que foi batizado pelo Espírito e por fogo não pode ser um povo desanimado, apagado, escondido. Nós precisamos estar no topo, iluminando o mundo, atraindo a atenção das pessoas para o Deus fogo consumidor. É isso que nós precisamos apresentar ao mundo. Porque muitas vezes o nosso testemunho é de que estamos sendo moídos, passando por tribulações, por problemas, por dificuldades, e muitas pessoas não querem seguir a Deus desta forma, para sofrerem. Mas quando você testemunha no meio do fogo que você está sendo purificado, que Deus está trabalhando no teu caráter, que Deus está tirando tudo aquilo que não agrada a Ele, as pessoas que precisam passar por essa mudança se sentem atraídos por essa mensagem e também querem ter suas vidas renovadas, porque estão cansadas de viver no pecado e colhendo consequências terríveis dessas atitudes erradas. Então, até mesmo na fornalha, nós testemunhamos que só o Senhor é Deus. Eu quero fazer uma oração contigo agora, no meio da fornalha, porque eu sei que todos nós estamos passando pelo fogo. Mas é nesse lugar que nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja conosco no meio dessa provação e que nos ensine a termos uma visão espiritual para que a gente possa glorificar o Senhor no meio dessa crise. Vamos orar? Deus poderoso, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos abandona, nem mesmo no meio da fornalha. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus que nos assiste, o Senhor é Deus que habita em nós através do teu Espírito Santo, deste fogo consumidor que vai consumindo tudo aquilo que não presta em nós, toda escória, toda impureza. Esse Espírito vai tirando e vai nos transformando à tua imagem e semelhança. É isso que nós queremos. Queremos passar pelo fogo contigo, mesmo que doa. Nós queremos segurar na tua mão poderosa e saber que, se nós estamos com o Senhor, a chama não arderá em nós, mas apenas consumirá o pecado que insiste em habitar no nosso coração. Nós muitas vezes, Senhor Deus, em oração, pedimos que o Senhor nos purifique. E o Senhor não tem outra forma de nos purificar a não ser com o fogo. Então, muitas vezes, Senhor Deus, nós te pedimos misericórdia no meio da provação, porque nós pensamos que não vamos conseguir. Mas o Senhor nos mostra hoje, através dessa palavra, que nós estamos no crisol, que o Senhor vai nos fazer reluzir, que o Senhor vai nos purificar de tal forma que o nosso valor vai aumentar diante do Senhor e dos homens. Então, mesmo que doa, eis-nos aqui, Senhor Deus, faça-nos novas criaturas, nos modela a tua imagem e semelhança, nos leva para o fogo do oleiro, mas nos tira de forma firme e que nós tenhamos utilidade, que sejamos vasos de honra para o teu reino. Perdoa-nos, Senhor Deus, as vezes que gritamos, que murmuramos, que pedimos para que o Senhor pare, porque não sabemos o que está acontecendo. E nós te pedimos, Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender, para nos colocarmos nas tuas mãos, para dizermos, seja feita a tua vontade em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque esse teu trabalhar vai nos transformar em cidadãos do céu. E é isso que nós queremos. Tira tudo aquilo que nós adquirimos durante toda a vida, todos os nossos medos, traumas, rancores, todo o mal que existe em nós que foi adquirido. Tira, Senhor Deus, Espírito Santo, consome tudo que é ruim na nossa vida, fazendo-nos pessoas melhores,
que possamos crescer cada vez mais para o Teu reino. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Mesmo em meio às tribulações, nós conseguimos sentir a Tua mão poderosa nos sustentando. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a certeza nesse dia que o Senhor estará conosco, pois essa certeza nos traz paz, muita paz. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.